Quando é que aconteceu realmente a oportunidade de você recomeçar? Você tentou um outro caminho para melhorar? Você falou, cansei do crime. Quando é que isso se deu realmente? Quando você quitou tudo com a justiça? Como é que foi? Eu saí num perdão de pena. Eu já saí quitado com a justiça. Marcos Tomás Basto, em outubro de 2006, ele me deu a minha liberdade. Por entender que o meu crime... Havia diversas contradições no meu processo e muitos dos crimes que eu estava respondendo não tinha condições de eu estar nele porque eu estava fazendo um e estava no outro lugar ao mesmo tempo. Então, recebi um perdão de pena por ser réu primário. Dublê? É. Sabe, por ser réu primário, tudo, eu recebi um perdão de pena. Eu estava na penitenciária de Unai. Dos 9 quilômetros da penitenciária até a BR, eu corri 8 gritando que nunca mais eu roubava. Porque eu pensava que, assim como eu era querido dentro da cadeia, eu ia ser querido aqui fora. Mas quando eu cheguei, eu encontrei um preconceito. Comecei a lutar contra ele, insistindo, mas sempre fazendo um bico, mas sempre querendo possuir uma família, mas sem estrutura. E quando me veio a oportunidade, foi justamente faxineiro que eu tive. Comecei a trabalhar de faxineiro, trabalhei 1 ano sem carteira assinada, como faxineiro, mostrando para o patrão que eu queria mesmo trabalhar e construir um futuro melhor. Ele estava como se tivesse uma pessoa, quando vai para os Estados Unidos, fica lá, ou seja, como é que é o nome que dá? Esqueci o nome. Pessoa, ou seja, a pessoa entra ali por debaixo ali no México e fica ali escondido, né? Vai trabalhando e eles exploram ali dos brasileiros e o cara vai trabalhando, vai juntando dinheiro. Eu tive legal lá dentro. Ilegal. Ou seja, você estava dentro do Brasil, ilegal, porque o cara acabou te surrupiando, porque assim, não, já que eu não posso assinar essa carteira, não vou te assinar essa carteira, mas o que eu tenho para você é isso. Mas não é só isso não. Deve ter milhares disso aí, né? Olha, por exemplo, esse ano mesmo é ano de eleição. Muitos que estão na rua hoje, que estão aí em condicional, estão com seus direitos de voto suspenso. Não pode nem votar. Que Brasil é esse? Que você fala que está dando a oportunidade para a pessoa crescer e ela sequer pode exercer seu direito de voto. Então a coisa é muito além daquilo que a gente pensa. Mas no seu caso você tinha recebido um perdão de pena. Então quando você correu 8 quilômetros gritando, nunca mais eu volto para o crime, e depois trabalhou 1 ano ali sem ter o seu registro, você já estava quitado com a justiça. Já estava quitado. E quando é que começou a regularizar na sua vida, então, a situação? Foi logo depois que cumpri 1 ano, consegui novamente conversar com o patrão e chegar com um acordo dele, porque eu provei para ele que eu não devia mais a justiça, mas toda vez que eu tirava meu nada consta, sempre tinha alguma coisa que abominava a minha pessoa. E devido a isso ele não podia assinar minha carteira. Mas passou 1 ano, ele viu qual era o meu comportamento, assinou minha carteira, contra a vontade de alguns dentro da empresa, mas no tempo que eu já conhecia o crack. No tempo que ele assinou minha carteira, eu já estava dependente químico. Aí, no lugar de subir, comecei a descer de novo os degraus. Só que não entendia. Arrumei a minha então esposa, que é a Elaine, namorava com ela, e todo mundo falava. Só que eu não via que eu estava regredindo novamente. Tinha perdido totalmente a visão e tudo que eu fazia era alimentação dentro de casa e o que sobrava era para o cachimbo. Não comprava mais nem uma peça de roupa. E isso se deu durante 5 anos. Depois foi dependente durante 5 anos? 5 anos. Mas conseguia trabalhar? Conseguia trabalhar. Mas nada de envolvimento com crime? Não, só na dependência química? Só na dependência química. Aí que você teve que ir para uma casa de recuperação? Não cheguei a frequentar uma comunidade terapêutica. Eu já fui mais pela fé, né? Um rapaz começou a falar de Jesus para mim, eu falei assim, rapaz, Deus tem muita coisa para ele fazer no lugar de se preocupar comigo. Ele falou assim, Almir, é você que Deus quer. E nós ficamos num impasse durante 9 meses. Ele me convidava para mim ir para a igreja e eu falava, não vou, não tem tempo. Quando ele chegava em casa para me convidar, muitas das vezes eu já estava bêbado, dormindo, porque era 2 litros de cachaça por dia. Meu Deus. No meu emprego eu fiquei 2 anos e 6 meses, 1 ano e meio de carteira assinada e fui mandado embora. Porque eu comecei a beber até mesmo dentro da empresa. Chegou a fumar pedra dentro da empresa? Não? Cheguei a fumar. Qual que era o serviço da sua carteira? O que você fazia na empresa? Eu fazia serviços gerais, depois passei para porteiro, aí eu fui trabalhar na estação São Gabriel. Nossa, foi lá pro miolo. Lá pro miolo. Aí conheci a malandragem toda, né?
Aí toda hora tinha um passando, toda hora tinha um me chamando, toda hora eu estava fumando. É porque hoje a pedra tem tudo quanto é lugar na nossa cidade, né? O crack, maconha, álcool, cigarro, ou seja, está um descontrole porque nós não temos política pública dentro da nossa cidade, né? Não só em Belo Horizonte, mas hoje, no geral. Em Belo Horizonte pior porque, na verdade, não tem um olhar para esse foco. Ou seja, se a gente olhar, as pessoas hoje estão todas cheias de zumbi para tudo quanto é lugar. Sim. Mas o seu patrão não te deu oportunidade? Como que foi isso? Para tratar? Como que foi? Não teve nem conversa. Já mandou logo embora, não quis saber o que eu fazia, deixava de fazer. Ele acertou comigo. Mas aí você, então, conseguiu ser convencido pelo seu amigo que Deus se importava com você? Sim, ele fez uma proposta de um culto na minha casa. E quando teve esse culto, eu estava meio chapado, porque eu bebia, né, direto e reto, não largava o litro. E eu lembro que quando eles chegaram, já era 8h30 da noite, eu já estava nervoso, porque nós tínhamos combinado 7. E eu tinha falado para minha esposa assim, esses caras, eu estou falando que você que crente é tudo enrolado, ele combina comigo 7, vai chegar 8, não existe isso, eu vou descer lá para baixo. Então a pontualidade até para dependente químico tem que ter, né? É adicção, a vontade de usar a droga, né? A minha cabeça ficava lá na casa do Oswaldo, onde que o senhor mesmo conheceu. Então é muito interessante o telespectador, se você marcar mesmo que seja com dependente químico, mesmo que seja com usuário de crack, de fazer uma visita, chegar às 7, não chega às 8h30, chega às 7, chega até antecipado para você poder realmente criar um vínculo para levar essa pessoa ao tratamento. Muito bem. E aí a gente quer que você finalize a sua história, porque nosso programa já está quase terminando. A gente quer conhecer o momento glorioso dessa história. Eu aceitei a Jesus como Salvador da minha vida, ou o Senhor me aceitou, como eu costumo dizer. Eu ajoelhei na cozinha onde eu morava e falei com Jesus assim: se o Senhor tem um plano na minha vida, o execute, porque só falta eu puxar o gatilho. Nunca mais eu fui o mesmo. Dia 19 agora, faz 36 meses que eu estou em abstinência, graças a Deus. Glória a Deus. 36 meses que eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida e nunca mais minha esposa chorou, nunca mais minha mãe falou que eu merecia estar, era morto para dar sossego, porque Jesus transformou a minha vida. Começou a ser a solução para o bairro Serra Verde, fechou várias cracolândias lá, tirou várias pessoas para poder tratar. Hoje é uma pessoa que trabalha com esse tipo de pessoas, de acolhendo essas pessoas, inclusive num projeto da Igreja Batista Lagoinha, que é a Casa Azul. Você, João Almir, está com a família lá, ele mora lá dentro. E sem contar que quando as pessoas olham para o Almir, vão dizer assim, olha, se Deus mudou a história do Almir, né, Cris, pode mudar a minha história, a história de qualquer um, né, Almir? Hoje, dia 18 agora, eu faço 9 meses de carteira assinada. Nunca 9 teve meses. Isso. De 8 anos a fazer agora que eu estou livre, é a primeira vez que eu posso comemorar que eu faço 9 meses de carteira assinada. Louvado seja né? Deus. No dia 19 eu faço 36 meses em abstinência. Então, mostrando que aonde que o Senhor chega, algo diferente acontece. Na minha vida aconteceu, porque me estabilizei, graças a Deus. A minha família hoje está feliz. Como o pastor Wellington falou, dentro do Serra Verde hoje eu sou referência, porque tem jeito para o bandido, tem jeito para o dependente químico. Se verdadeiramente ele quiser, tem jeito de reassocialização. As portas se abrem. Não é fácil, o preconceito existe, é muito forte o preconceito, mas perseverando é capaz de alcançar a vitória. O começo é muito difícil, cara. Mas, assim, eu vim conhecer Deus aqui. Eu ia lá de vez em quando na igreja, mas quando você ia, às vezes, você voltava pior. E os grupos, eu falo em nome por tudo que é mais sagrado. Depois de Deus, cara, quem me voltou, tá me voltando à vida, foi esse local aqui, cara. Eu devo tudo aqui, tudo, cara. Funciona assim, sabe? Se você seguir isso aqui, não precisa ser crente, católico, ateu, judeu, não. Se você crer na palavra de Deus, se você acreditar naquelas palavras que ele manda ali, que eu tenho aprendido, você não cai, não.